Bom, pessoal, então vamos lá para o nosso último vídeo, né? Onde nós vamos falar sobre o leitor presumido. Só fazendo uma recapitulação sobre os aspectos de um bom texto, que nós terminamos o vídeo anterior falando. Então, o bom texto, ele delimita o assunto e fica nele, e ele se organiza em blocos e por organizações sequenciais, ordenadas, lógicas. Bom, uma das questões também que é colocado, além dessa questão do plano global textual, eu preciso pensar no leitor presumido, ou seja, para quem eu vou escrever? Quem será o meu leitor? Para quem eu estarei falando, certo? Então, o autor aqui coloca no texto que para eu pensar em um texto, primeiro de tudo, eu preciso definir quem será o meu leitor, né? Então, eu preciso pensar que tipo de leitor é esse, qual é a idade, qual é o nível de escolaridade, que tipo de palavras eu preciso pensar que ele vai saber ou não a respeito disso. Será que eu preciso utilizar um vocabulário mais da área? Ou será que eu tenho que utilizar um vocabulário mais coletivo, né? Então, veja que os textos que vocês leram até agora, nenhum de vocês são acadêmicos do curso de letras, né? Então, todos os textos escolhidos e trazidos, eles trazem sim algumas palavras, mas porque são nomenclaturas. No entanto, eles não trazem especificidades da língua de um linguista, porque não iria atingi-los. Então, todos os textos, eles são numa linguagem que são mais coletivas, que as outras pessoas que não são da área da linguística também compreenderiam. Tá? Agora, de repente, se fosse um texto específico para os acadêmicos de letras, talvez a linguagem fosse um pouco mais direcionada, certo? Bom, então, quando eu penso que esse leitor, se ele não existe completamente, se ele não é concreto ali como numa conversa que eu estou tendo, eu preciso pensar em um possível leitor, né? E esse possível leitor é quem eu chamo de leitor presumido, né? Então, o texto, ele quando ele não é destinado a um indivíduo, um grupo específico, um grupo determinado, eu preciso pensar nesse leitor virtual, certo? Porque vai diferenciar. Um texto que eu escrevo especificamente para a professora Luciana, certo? Um texto que eu escrevo para um colega é diferente. A forma com que eu vou abordar é diferente. Então, você veja que na atividade de produção escrita que foi solicitada de no mínimo 130 linhas, palavras, o meu leitor seria um colega de sala. Então, meu leitor eu já sabia quem era. Então, veja que até a forma de eu abordar essa linguagem seria uma linguagem mais tranquila, mais dentro daquilo que nós já estamos acostumados a conversar. Tá? Agora, quando eu não sei quem será o leitor, quem vai ler, eu preciso presumir que público será esse, tá certo? Então, eu preciso, num primeiro momento, pensar que eu escrevo para alguém. Então, em todas as questões, a forma de eu organizar o meu texto, a forma da escolha das palavras, tudo isso vai girar em torno de quem lerá o meu texto, tá? Então, o leitor presumido, eu preciso, no planejamento do meu texto, definir quem que será esse leitor. É uma pessoa concreta? É específico? Eu estou escrevendo para alguém especificamente? Ou é uma pessoa de referência? Eu estou referenciando alguém. Tá? Então, e esse alguém, ele vai direcionar o recorte que eu vou fazer do assunto, porque um assunto, um tema, ele pode ser muito amplo. Né? Eu vou falar sobre violência.
O tema violência, ele é muito amplo. Existe violência psicológica, violência física, enfim. Então, para quem que eu estou escrevendo? Né? Eu vou falar sobre a questão do bullying, por exemplo. Eu vou escrever sobre o bullying para os alunos do curso de Direito. Então, eu vou fazer um recorte mais na área legislativa, no campo legal. Se eu for trabalhar com os alunos do curso de Psicologia, a minha forma de abordar também vai ser um pouco diferente. Eu estou indo mais para o campo social, afetivo, né? E por aí vai. Eu preciso pensar em qual é o meu objetivo com o texto, o que eu quero com esse texto, qual a finalidade, por que eu vou escrever esse texto. A partir de eu pensando nesse leitor presumido ou concreto, no objetivo que eu tenho com esse texto, que vocabulário eu vou usar? Né? Então, pensando que essa questão do vocabulário também é importante, eu não coloquei no slide, mas é importante a gente pensar onde que esse texto vai circular. Vai ser no grupo do WhatsApp? Vai ser num blog do primeiro período da Faculdade Dom Bosco? Vai ser no jornal Folha de Londrina, onde eu vou opinar sobre um determinado assunto? Vai ser numa revista acadêmica? Então, tudo isso, o suporte onde estará o meu texto, também vai influenciar o vocabulário que eu vou escolher, certo? E a questão estrutural da língua. Vai ser a norma padrão? Eu vou escrever um texto que esteja mais dentro de uma norma científica? Ou eu vou escrever um texto que seja mais coloquial? Certo? Bom, nós vamos aprofundar nisso, é claro, né? Bom, então, a leitura 3 traz complexidade social, sistemas comunicativos e gênero da escrita cuneiforme, certo? Então, esse texto que foi trazido para vocês é um texto da esfera acadêmica, tá? Eu não vou fazer a leitura aqui, só fiz a daquele texto porque depois a gente fez aqueles recortes, né? Mas aqui vocês fizeram a leitura. Então, ele é um texto que está publicado na Revista Brasileira de Estudos Clássicos. Então, ele é um periódico científico. Se você observar, ele já trata de um texto que ele é um pouco mais cuidado. Ele é da esfera acadêmica, né? O veículo, as pessoas que leem esse texto, eles já são letrados, eles já têm uma utilização de uma linguagem mais rebuscada, de uma linguagem mais científica. E aí o próprio autor coloca, provavelmente você tenha tido mais dificuldade na leitura desse texto, porque ele é específico, ele é linguagem específica. Tá? Então, por isso que a gente sempre coloca no início, no primeiro período, quando a gente vai falar do vocabulário, falar do léxico, a importância de vocês utilizarem as palavras específicas da área de vocês. Então, quando o curso de farmácia, o curso de psicologia, o curso de fisioterapia, de educação física, vocês têm nomenclaturas específicas que são importantíssimos que vocês conheçam e que vocês utilizem. Mesma coisa a pedagogia. Eu vou fazer um relatório de um aluno. Dependendo da palavra, eu não posso usar. Eu preciso usar um vocabulário científico, certo? Então, esse vocabulário é importante, né? Então, eles colocam que provavelmente você tenha tido um pouco mais de dificuldade, porque esse era uma linguagem mais dos linguistas, né? E aí ele convida vocês para, na leitura do texto, você pegar palavras que apareceram aqui, que são específicas da área da linguística, e colocar nesse quadro aqui, tá certo? Então, você pegar aquela palavra que não é usual no dia a dia, é mais daquele campo da linguística, e colocar aqui no quadro e dizer o que significa isso. Quando você pega
palavras específicas daquele grupo é o que nós chamamos de marcas linguísticas. Por exemplo, eu vou escrever um texto para adolescentes. De vez em quando eu posso colocar uma gíria, porque é uma marca linguística do adolescente a utilização da gíria, né, de um grupo ou tudo mais, certo? Bom, e aí eles conversam com vocês assim, né? Se o seu curso possui um site, uma revista específica, pede para que vocês consultem os coordenadores do curso de vocês e verifiquem lá se tem, direito tem, tá? Pede sugestões, o curso que não tem, peça sugestões de sites, de leituras, para que vocês comecem a acompanhar e comecem já a entrar, a enveredar e enriquecer o vocabulário de vocês, certo? E aí eu explico novamente no slide ali a palavra léxico. Toda vez que eu me referir a léxico, eu estou falando de vocabulário, certo? Ou seja, é o vocabulário especializado, específico daquele nicho, ou seja, daquele grupo a qual eu estou me referindo, tá? Isso eu chamo de marcas linguísticas. Ou seja, aí ele puxa um quadrinho aqui. Ou seja, a consequência de eu observar esses nichos, ter conhecimento específicos de para quem eu vou escrever, quanto mais eu conheço um determinado tema, mais eu consigo entender o que o texto aborda. Quanto mais leitura eu tenho sobre um tema, mais ficará fácil para que eu escreva sobre ele. Então, aqui, geralmente, os nossos alunos, quando começam no universo acadêmico, ficam muito apavorados, às vezes, com alguns textos técnicos que a gente passa para o aluno. E o que eu sempre digo, gente, pegou aquele texto técnico de um teórico, não compreendeu? Pare a sua leitura, vá para a internet, pesquisa sobre aquele tema, leia um pouco mais, assista vídeos e depois você volta, um pouco mais familiarizado com esse tema, depois você volta para ele. Normalmente você vai começando a compreender rápido e tudo mais, certo? Então, a sua leitura, eu já disse isso na nossa primeira aula, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, quanto mais conhecimento você tem, a sua leitura vai ser muito mais rápida, vai ser muito mais eficiente. Então, se você quer se aprimorar e ter mais facilidade dentro da tua área, leia sobre. Então, o ideal é que você já vá montando a sua biblioteca, para que você tenha material para você ir fazendo leitura, que você assine uma revista da sua área, adequada para você ir, além de adquirindo essas leituras, você ficar por dentro daquilo que é atual, verifique sites e já comece a se mobilizar dentro daquele mundo, né? Porque aí vem a fala do Paulo Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então eu preciso conhecer sobre para que eu faça uma leitura boa. E, consequentemente, se eu tenho uma leitura boa, se eu tenho muitas leituras, se eu tenho conhecimento do assunto, eu vou escrever melhor também. Porque eu vou ter o quê? Bagagem. Eu vou ter conhecimento, eu vou ter assunto e eu vou ter o vocabulário adequado. Tá certo? E eu volto no próximo vídeo, que já deu 13 minutos aqui, para a gente falar um pouquinho da leitura 4, ok?